através da nossa rede social, através do nosso YouTube, através do nosso Facebook. Para nós nesta noite é uma satisfação poder adentrar no seu lar por meio desta transmissão, por meio deste culto de adoração ao nosso Deus, que graças a Ele que tem nos dado saúde para estar aqui na sua casa, graças a Ele que tem nos dado a vestimenta, tem nos dado o alimento, e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Agradecer aos amados irmãos que estão aqui nesta noite, agradecer a oportunidade também que o nosso pastor Alex nos concede de poder transmitir a palavra de Deus ao corpo de obreiros desta igreja, a cada irmã, a cada irmão. Para nós é uma grande honra poder ministrar a palavra de Deus nesta noite. Deus já tem falado conosco através dos louvores, através da leitura oficial, através da saudação da nossa irmã Emanuele, através das nossas vidas. Deus já está aqui nesta casa e vai continuar falando conosco de uma forma toda especial. Livro de Lucas, no seu capítulo de número 10 e no seu versículo de número 41. Livro do médico amado Lucas, capítulo 10 e versículo de número 41. Aquele que está no lar, que tem um exemplar bíblico aí contigo, pega a sua Bíblia, vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Você que pode, você que está assistindo esta transmissão, pegue a sua Bíblia e leiamos o texto sagrado. Lucas, capítulo 10 e versículo de número 42. Assim está escrito: mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. E os irmãos podem dizer amém. Prezados e queridos ouvintes da palavra de Deus, estamos diante de um texto nesta noite muito conhecido dos amados irmãos. Sabemos aqui que Marta e Maria foram testemunhas oculares do ministério de Cristo. Sabemos que estas duas mulheres viveram e caminharam com Cristo durante o seu ministério. Chegamos ao capítulo de número 10, nós vamos ver que desde o seu capítulo 1, Jesus já está percorrendo as aldeias, Jesus já está curando, já está libertando vidas, Jesus, já está dando vitória ao povo. E é interessante que nós chegamos aqui até este capítulo e nós vamos ver que estas duas mulheres vão ter a oportunidade ímpar de ter a vida de Jesus ali pessoalmente. Como assim, Mateus? No tempo de Jesus, os irmãos que são leitores da palavra de Deus, os irmãos entendem nesta noite que no tempo de Jesus era difícil Jesus estar a sós, a não ser quando estava no monte, quando estava orando ou quando estava em comunhão para com Deus. Mas durante a vida de Jesus, meditando na Bíblia, meditando no Evangelho de Mateus, meditando no Evangelho de Marcos, meditando no Evangelho de Lucas, não vamos encontrar algumas vezes Jesus a sós. Mas o interessante é que Jesus vai dar a oportunidade para estas duas mulheres, porque Jesus, entendendo o texto, a originalidade do texto, entendendo o texto a fundo, vamos entender e compreender que Jesus queria que estas duas mulheres tivessem a vida transformada, porque o segredo não está só em andar com Jesus, mas o segredo está em praticar aquilo que Jesus praticava. O segredo está em fazer aquilo que Jesus fazia. Como assim, Mateus? Nós vamos ver Judas. Judas foi escolhido por Jesus para nos dar uma lição, para nos ensinar. O interessante é que Judas foi escolhido, e nós vamos ver, pastor, que Judas andava com Jesus, Judas estava ao lado de Jesus, mas vamos ver que Judas foi aquele que traiu Jesus, porque ele estava andando com Jesus, mas o coração dele não estava com Jesus. E nós vamos ver que estas duas mulheres
elas vão ter a oportunidade de conhecer Jesus melhor, de ter uma intimidade melhor com Jesus, mediante o tempo que estamos vivendo, um tempo de esfriamento espiritual, um tempo bíblico. Mas eu quero louvar a Deus nesta noite, porque aqui nesta congregação, e aquele que está nos acompanhando através da rede social, é um povo separado, é um povo que quer chamar a atenção de Jesus, é um povo que quer conhecer mais de Jesus, não somente de andar, mas quer ter experiência com Jesus, quer ter uma vida nova com Jesus, porque somente Jesus pode mudar a nossa situação. Mas para isso precisamos conhecer a Jesus de fato. E estas duas mulheres, elas têm a oportunidade de conhecer a Jesus. Jesus está percorrendo as aldeias, e Jesus vai entrar em uma dessas aldeias. O interessante é que Marta, ela vai receber Jesus. Marta vai dar a oportunidade. Jesus pode entrar na minha casa, Jesus fica à vontade. Ela recebe Jesus. É como se alguém fosse da sua casa e você, muito educado, recebe aquela pessoa. Vou fazer um café para você, se acomode-se, se sinta na sua casa. Marta recebe Jesus. O interessante é que ela, ao receber Jesus, ela vai deixar Jesus ali. Como assim, Mateus? Trazendo para o âmbito espiritual. Aceitamos a Jesus, tivemos a nossa vida transformada, tivemos o nosso primeiro amor, que é a nossa fé cristã com exatidão. Primeiro amor, você tem ânimo para tudo. Você está no ciclo de oração, você está na quarta-feira, você está no culto de ensino, está na consagração pela manhã. Ou seja, você está no primeiro amor com Cristo. Estas mulheres aqui neste exato momento, elas vão ter a oportunidade de conhecer a Jesus pessoalmente. Mas o interessante é que o texto vai dizer eles, podemos entender que Jesus não estava só naquela caminhada. Alguns discípulos poderiam estar com Jesus, porque o texto não está no singular, o texto está no plural, ou seja, eles estão caminhando e percorrendo as aldeias. Jesus não estava só, mas esta mulher, ela vai decidir receber Jesus com os seus discípulos. O interessante é que diz a Bíblia, está escrito que ela vai ter uma irmã por nome de Maria. Maria, uma mulher que também está ali para ver o que Jesus ia apresentar, porque durante o ministério terreno de Jesus, aqui nesta terra, estudando, meditando na Bíblia, a gente pode entender que a principal forma que Jesus queria se aproximar do povo era através da palavra, através do conhecimento da Escritura, através da meditação da palavra, através daquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. Nós vamos ver que esta irmã, por nome de Maria, ela vai ter uma atitude um pouco diferente de Marta. Por que diferente? A Bíblia vai dizer, está escrito, que ela vai se derramar aos pés de Jesus. O se derramar ali aos pés não é que ela se dobrou a Jesus ali, não. O se derramar aos pés é igual nesta noite, neste culto. Você se preparou para vir, você se arrumou, pegou a sua Bíblia, vou para a igreja prestar um culto de adoração ao meu Deus, porque eu quero ouvir a sua palavra, e eu sei que eu ouvindo a sua palavra, a minha vida pode ser transformada. Por quê? O texto vai dizer, está escrito que ela ouvia a palavra de Jesus. Ouvir nos traz a ideia que ela está prestando atenção no que Jesus está falando. Ouvir nos traz a ideia que ela não estava ali cocheando em dois pensamentos. Ouvir nos traz a ideia que ela estava com o olhar fixo em Jesus, compreendendo o que Jesus estava falando naquele exato momento. Permita-me dizer nesta noite, a nossa vida só vai ter uma transformação completa quando entendermos e assimilarmos o que Deus quer conosco, o que Deus está falando ao nosso coração, porque nesta noite o Espírito de Deus fala ao meu coração que aquilo que tenho eu preparado para a sua vida, eu não dependo de nada e de ninguém para concretizar o que eu tenho para contigo, mas para isso você precisa ter fé e acreditar no Deus que você serve. Ela se assenta.
Quem? Maria. Vai lá, Maria, se assenta e escuta o que Jesus está falando. O interessante é que a Bíblia que ela não está mencionando para nós qual o assunto que Jesus ali adentrou. Creio eu que não foi assunto de salvação. Creio eu que não foi assunto de conhecimento de quem era Jesus fisicamente e de por onde Jesus passava, porque elas estavam acompanhando a Jesus. Mas algum assunto mediante a palavra de Deus, Jesus estava mencionando ali para elas. O interessante é que Maria aparece no cenário, se senta, presta atenção, que agora Jesus vai falar. Maria se aparece no cenário. E Marta? A Bíblia vai dizer, está escrito que Marta, porém Marta, andava distraída em muitos serviços. Veja só, porém Marta andava distraída em muitos serviços. Este texto vai nos apresentar duas vertentes. A primeira, Marta recebe Jesus, quero ter uma vida com Deus, quero ter uma vida nova, quero ter uma vida transformada, quero ser uma pessoa diferente. Ok? Começou a perseguição, começou a retaliação, eu começo a me abandonar daquilo que Jesus tem para a minha vida. Como assim? O plano da salvação está lá, mas por conta das retaliações que fazem parte, enquanto estivermos aqui nesta terra, não estou profetizando, mas enquanto estivermos aqui nesta terra, a gente vai ser perseguido, sim, vai ser caluniado, sim, mas temos um advogado, aquele que conhece o nosso coração, aquele que conhece a nossa intenção, ele está aqui nesta noite e há de advogar a sua causa. Ela ouvia a palavra e a sua irmã Marta estava distraída. Qual que é a primeira vertente, Mateus? Toda mulher de casa, quando alguém vai na casa da irmã, do irmão, o irmão se importa em fazer algo para tal pessoa, o irmão se dedica, não, vou preparar um café, vou preparar um bolo, mas depende da visita. Aqui no texto a visita era Jesus. Aqui no texto a visita está acima da nossa expectativa. É igual no culto, a gente almeja sentir a presença de Deus. E a presença de Deus, ela está aqui nesta casa, ela está aqui neste santuário, porque aqui é a casa de Deus. Mas o interessante, que Marta, podemos entender e tirar uma conclusão deste texto, deste versículo. Qual a conclusão e qual afirmativa podemos tirar deste versículo? A seguinte: Maria, ela presta atenção em Jesus, e a sua irmã vai se preocupar com outras coisas, que no caso é Marta. Vamos entender que enquanto Jesus estava ali dando uma atenção especial para Maria, Marta vai se preocupar, não, Jesus está aqui, eu preciso fazer algo diferente, eu preciso mudar o meu posicionamento, trazendo para o nosso âmbito espiritual, ok? Jesus está aqui, eu não posso ser mais a mesma pessoa, eu não posso mais adorar Ele da mesma forma, eu não posso ter mais as mesmas amizades, o meu comportamento muda. Por quê? Porque Jesus está aqui, a presença dEle está aqui, e quando a presença dEle chega na minha vida, vai mudando tudo, vai mudando a amizade, muda comportamento, muda a vestimenta, a minha forma de falar também muda. Mas o que acontece? Trazendo para o lado da Marta, vou preparar ali um café, vou preparar um bolo, porque Jesus está presente, e eu preciso não me mostrar para Jesus como cristão, eu preciso não me mostrar para Jesus como pessoa, mas eu preciso apresentar para Jesus algo diferente. O que temos apresentado para Jesus nesta noite diferente? O que a congregação do Jardim Marieta nesta noite tem apresentado para Jesus diferente? O que você que me ouve nesta noite tem apresentado para Jesus? Que Jesus olha lá do céu e vê, verdadeiramente o meu servo tem apresentado algo novo diante de mim. Por causa disso, vou eu derramar sobre ele uma bênção tal. Não é barganha, não é isso, não é barganha. Mas Jesus, Ele enxergando uma atitude diferente em nós, Ele nos abençoa de uma forma tal. Essa forma tal, ela não tem explicação. Por isso que a Bíblia fala que Jesus amou o mundo de tal. Este tal não tem teólogo, não tem obreiro, não tem ninguém que explique este tal, que é um amor que não tem explicação. E nesta noite, Jesus tem uma bênção tal para a sua família, para o seu ministério, para a sua empresa, para a sua vida espiritual. E a bênção tal, ela está aqui nesta noite, em nome de Jesus.
Eu sinto a presença de Deus aqui, irmãos. Sinto. Louvado seja Deus. Marta está se preparando para apresentar algo para Jesus. A Bíblia diz aqui que não é algo, não significa que era algo de comer, mas você entendendo, nós que somos racionais e interpretamos o texto, a gente pode descobrir que ela vai fazer algo para aqueles homens que estão com Jesus. Mas o interessante, olha a sua irmã. Ô Maria, você vai me deixar servir só? Veja só, Maria está ali no momento íntimo com Jesus, o momento da comunhão, que é um momento sagrado, o momento que você está oferecendo um culto a Deus, que você não quer ali que ninguém te atrapalhe, porque somente Deus conhece o meu, somente Deus conhece o seu coração. Há momentos na nossa vida que a nossa adoração com Deus ela é em secreto, ela é em particular. O interessante é que a Bíblia vai dizer, está escrito, olha a forma que ela vai falar com o Senhor Jesus: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Veja só, Jesus aqui, ele vai compreender e entender o que Marta está falando ali para Jesus naquele exato momento, porque enquanto Maria, ela estava aos pés de Jesus, ela estava ali aproveitando a oportunidade. Podemos entender também diante do texto, que Marta está preparando algo para Jesus, mas neste exato momento, através dessa simples resposta que Marta dá para Jesus, ou seja, para que Maria viesse ajudar a Marta a preparar algo para apresentar a Jesus, para apresentar os discípulos. Jesus com seu amor de misericórdia, Jesus com seu amor compassivo, está escrito no versículo 41, respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, porque Jesus Mateus falou o nome de Marta 2 vezes. Este Marta, Marta é um amor compassivo, é um amor de misericórdia, é um amor que Jesus está no controle de toda e de qualquer situação. É como se Jesus estivesse dizendo nesta noite: Marieta, Marieta, estás ansioso e afadigado com muitas coisas. Permita-me dizer nesta noite, meu querido ouvinte, meu querido irmão, nesta noite, o Senhor Jesus, aquele que conhece o nosso coração, aquele que esquadrinha a nossa alma, ele está aqui nesta noite, e o amor de misericórdia dele está nos dizendo: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Essas coisas aqui, ela entra a sua família, essas coisas aqui, entre o seu trabalho, entre o seu cotidiano, mas permita-me dizer, tem um Deus sentado em um alto e sublime trono, e nesta noite eu posso contemplar Ele cuidando da nossa vida. Isso é neste lugar, e se eu mudo de lugar eu coloco aqui, porque Ele está no controle de todas as coisas. Por isso descanse o teu coração, tire nesta noite toda a ansiedade, tire nesta noite tudo aquilo que o inimigo tem tentado, porque tem a alegria de Deus nesta noite para a vida de crente aqui. Espírito Santo de Deus, louvado seja o teu nome. Ou seja, veja só, Maria, ela está aproveitando a oportunidade dela, espiritualmente falando, mas Marta quis interromper aquela oportunidade, mais ou menos assim: mas você vai para a igreja hoje, chovendo? E sabe quando o seu coração, quando o meu coração, ele está explodindo? Não, eu preciso ir para a igreja. Primeiro, não é para mostrar para o pastor. Segundo, preciso ter uma adoração com meu Deus. Ou seja, seu coração está explodindo de alegria, porque você tem a oportunidade de estar na presença de Deus. Mas aí aparece uma Marta no seu caminho, espiritualmente falando, não julgando aqui o que Marta foi fazer e apresentar aos discípulos e a Jesus, mas aparece uma Marta espiritualmente falando: mas você vai para a igreja hoje? Isso, se não tivermos a nossa fé
baseada em Jesus, se você e eu não tivermos convicção do que a gente foi chamado, aquela flecha, ela atinge o nosso coração. Com isso, começa o esfriamento espiritual. O desejo de orar para, o desejo de ler a Bíblia para, porque aquela flecha te atingiu. Mas nesta noite, o Deus que dá alegria, o Deus que dá resposta, Ele está aqui nesta noite, alegrando o nosso coração. E eu posso entender o Espírito Santo dizendo ao meu coração: meu filho, minha filha, que bom que você veio. A oportunidade é sua, não joga fora não. Nesta noite, eu posso mudar o teu caso. Nesta noite, eu posso te encontrar o teu filho. Nesta noite, eu posso te dar a vitória. Mas a ansiedade, ela está junta conosco. A ansiedade, ela anda ao nosso lado. Mas você precisa saber controlar esta ansiedade de se preocupar com as coisas. Somos seres humanos? Sim. Estamos nesta terra? Sim. Temos que preocupar com as nossas coisas? Sim. Mas você precisa ter a certeza e a plena convicção que Jesus está ao seu lado, assim como estava ao lado daquelas mulheres. Jesus nesta noite também está ao nosso lado. E ele vai responder para Marta: ô Marta, você está ansiosa e afadigada. A fadigada aqui é por causa do contexto geral da vida dela. Por quê? Se Jesus adentra na casa, meu irmão, é porque a gente precisa se aproximar a Ele. Se Jesus nos dá a oportunidade de adorar, de sentir a sua presença, de estar em comunhão com os irmãos, é porque esta oportunidade Ele está nos dando, porque Ele consegue enxergar em nosso coração o desejo de adorar a Ele em espírito e em verdade. Mas uma só é necessária. O que é necessário para você nesta noite que está aqui no templo para adorar a Deus? O que é necessário para você que está nos assistindo nesta noite para adorar a Deus? Deus tem nos dado saúde, Deus tem nos dado vigor, Deus tem nos dado força. Para quê? Para vir à igreja, para meditar na palavra em casa, para orar também em casa. Mas enquanto temos a oportunidade de estar em comunhão, de sentir o calor dos nossos irmãos, bom é para nós adorarmos a Deus em espírito e em verdade. E Jesus vai dizer: mas uma só é necessária. Ou seja, se ele disse uma só é necessária, porque dentro do contexto do texto, existiam várias coisas aqui para estas mulheres que era necessário para se aproximar de Jesus. Mas trazendo para o original do texto, a gente descobre que existe somente uma coisa que nos aproxima de Jesus. E esta coisa, ela se chama comunhão. Comunhão, participação em comum de ideias de crença. Permita-me dizer, a gente tem a comunhão e a crença, a mesma ideia, que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Ele esteve ali naquela cruz do Calvário. O caminho dele até o Gólgota foi um caminho de dificuldade, foi um caminho trabalhoso, mas ele esteve ali por nós. Esta é nossa comunhão, esta é nossa fé, de acreditar que os nossos pecados, nossas falhas, nossos erros, nossas iniquidades estão naquela cruz do Calvário. Se eu e você nesta noite estar aqui, é porque a nossa comunhão com Deus, ela está ficando eficaz e se tornando eficaz em nossas vidas. E Maria escolheu a boa parte. Boa parte. Todos nós na nossa vida temos que escolher uma boa parte para seguir a Jesus, a qual não será tirada. Esta boa parte é a comunhão. O interessante é que no último versículo, nas últimas palavras, vai dizer: a qual não será tirada. Quando que eu perco a comunhão com Cristo? Quando que eu perco a comunhão com Jesus? Tendo em vista que antigamente, um tempo atrás, 2 meses, 1 ano, 4 anos, Jesus estava ao meu lado. Mas quando que eu perco esta comunhão de ter a presença de Deus e de andar de acordo à sua vontade, de acordo àquilo que Jesus andou antigamente? Quando que eu perco? Eu perco quando eu perco a minha fé de olhar para Jesus. Eu perco quando eu perco a alegria de meditar na palavra. Eu perco quando não sinto mais vontade de orar, não sinto mais vontade de consagrar, não sinto mais vontade de ter uma vida santa. Eu perco a comunhão, e para conquistar de novo é difícil. Perder a comunhão a gente perde.
Mas para conquistar e para alcançar de novo um objetivo, um plano que Jesus traçou para mim e para a sua vida, e para você adentrar de novo a este plano, é trabalhoso, é complicado, vai ter que ter renúncia, vai ter que ter uma atitude diferente de algumas coisas, mas você precisa adentrar a este caminho. E quando nós falamos de comunhão, estamos falando também de uma ideia a qual Jesus tem para nós nesta noite. Vemos que Gênesis capítulo 5 e versículo de número 24, portanto andou Enoque com Deus, porquanto não se viu mais Enoque. Enoque estava andando com Deus, andando ali não é no sentido somente figurado, andando ali é que Enoque estava lado a lado com Deus, espiritualmente falando. Enoque estava com a presença de Deus, Enoque estava se importando com as coisas de Deus, porquanto andou Enoque com Deus, porque não se viu mais, Deus o tomou para si, porque não foi justamente pela vida de Enoque, mas foi pela comunhão que Enoque teve com Deus, e a comunhão que Deus teve com Enoque, porque é impossível Deus ter comunhão conosco, se primeiro a gente não tem uma comunhão com Ele. Como assim? É impossível eu ter uma vida santa, agradável diante de Deus, e Ele não nos abençoar. Ele vai nos abençoar sim, não somente por estarmos andando de acordo com a sua vontade, mas porque Ele olha lá do céu e consegue compreender: o meu filho está fazendo a minha vontade, o meu filho está me seguindo, o meu filho está tendo uma atitude de diferença. Olha só a comunhão que Ele está tendo comigo, olha só o jeito que Ele me adora. Isso Deus olha lá do céu, chama a atenção de Deus, e Deus abençoa você. Por quê? Por conta da sua e da minha atitude. Essa comunhão com Deus, a comunhão com os santos, Atos capítulo 2 e versículo de número 42, diz que o povo ali recém-convertido, eles queriam viver em união com a igreja. O povo que vinha à frente do altar, ao eles se virarem ali, olhava para a igreja, olhava para o altar, olhava para os grupos, olhava ali para a sinagoga. O povo via ali união no povo. O povo daquele tempo conseguia enxergar união. O que significa isso? É a comunhão que a igreja tem entre os membros, é a comunhão que o obreiro tem com a igreja, é a comunhão que a igreja tem com o corpo ministerial, é a comunhão dos grupos. Ou seja, esta comunhão, ela é necessária nos dias de hoje. Esta comunhão, ela precisa chamar a atenção de Deus, porque desta forma entramos no segundo quesito. O primeiro é a comunhão que Deus tem para comigo, o segundo é a comunhão entre os santos. Permita-me dizer, esta comunhão destes dias tem faltado, esta comunhão de amor para com os irmãos tem faltado, esta comunhão, permita-me dizer, nos dias de hoje tem faltado. Mas permita-me dizer, meu irmão, dobre o seu joelho, toma uma atitude diferente e pensa. Leia em casa Atos capítulo 2, ali você vai ver, eu vou ver, que a igreja primitiva, ela estava unida, a pau para toda a obra. Meu irmão, eu estou contigo, o nosso alvo é o céu. Eu não estou aqui para ser melhor que você, eu não estou aqui para cantar mais, Deus está aqui, irmãos, eu não estou aqui para cantar mais do que você, eu não estou aqui para pregar mais do que você, eu não estou aqui porque eu tenho a roupa mais bonita, não, eu não estou aqui porque eu sou influente no ministério, não, eu estou aqui, meu irmão, porque eu quero pegar na sua mão, eu quero que você vença, pois o nosso caminho é um só, a nossa estrada é uma só, e eu quero te encontrar lá no céu. Deus está aqui, irmãos. Eu sinto a presença de Deus nesta casa, nesta noite. Ou seja, comunhão com os santos, os novos crentes ali, os novos convertidos, enxergava na igreja primitiva, no seu âmbito geral, enxergava ali uma vida de comunhão entre os departamentos. Isso chamava a atenção do ímpio que adentrava. Nossa, mas que igreja unida, quero eu fazer parte deste grupo, quero eu fazer parte deste rebanho. Ou seja, Deus usava isso para também ganhar almas
naquele tempo que está faltando, mas em nome de Jesus, meus irmãos, eu quero louvar a Deus, porque nesta noite existe um povo aqui, e aquele que está assistindo ou vai assistir depois, é o povo que tem comunhão, é o povo que quer morar no céu, é o povo que se preocupa. Oh, meu irmão, tá tudo bem contigo? Pega aqui na minha mão que eu vou passar com você, nós vamos caminhar, porque eu quero que você vença também, assim como eu vou vencer. Eu quero que a congregação do Jardim Marieta vença em nome de Jesus. Pois bem, a comunhão de Enoque com Deus, de Deus com Enoque, comunhão do homem carnal com Deus soberano, comunhão da igreja primitiva, ou seja, comunhão dos santos. Primeiro, comunhão com Deus e o homem, comunhão entre os santos. Terceiro tipo de comunhão, 1 Coríntios capítulo 10 e versículo de número 20, está escrito: ali que os gentios sacrificavam o culto a seus ídolos, ou seja, comunhão com quem não é para se comunhar, comunhão com quem não é para se aproximar, comunhão com pessoas que não estão no plano que Jesus tem para a minha e para a sua vida. Permita-me dizer, podemos até colocar isso como amizades contrárias, pessoas que não crêem na sua chamada, pessoas que não crêem no seu ministério. Você tem tipo de comunhão com essas pessoas. Permita-me dizer nesta noite, o Espírito Santo diz ao meu coração: se afaste daquilo que faz mal à sua vida espiritual, se afaste daquilo que faz mal à sua vida espiritual. Mas Mateus, para que orar tanto? Mateus, para que ler a Bíblia tanto? Meu irmão, está chegando um tempo aonde nós vamos, queridos e prezados irmãos, sentir a necessidade, sentir o desejo de se aproximar de Deus de uma forma eficaz. Pois bem, voltamos ao segundo tipo de comunhão. Você vai se lembrar da igreja primitiva, aí você vai entender verdadeiramente: eu preciso me aproximar de você, porque você se aproxima de Deus, e eu me aproximando de você, eu estou me aproximando de Deus. Vai chegar um tempo que você vai necessitar de alguém que leve você até Deus, ou seja, de você levar alguém até Deus, porque aquela pessoa está necessitada de uma verdadeira comunhão, e a comunhão entre os irmãos, ela é necessária no século 21, no presente século que estamos, porque desta forma o plano da salvação que Jesus tem na nossa vida, ele vai se cumprindo de ano em ano e no tempo que ele tem determinado para com todas as coisas. Ou seja, comunhão com Deus, comunhão com os santos, comunhão com quem não é para ter comunhão. Se está falando de ídolos aqui, Paulo está falando aqui, entrando no original do texto, Paulo está falando aqui dos demônios. Porque o que acontecia? O povo naquele tempo oferecia seus corpos ali a demônios, a deuses estranhos. Fez comunhão, fez pacto com quem não era para fazer. Nesta noite falta em nosso coração a verdadeira comunhão com Deus, porque desta forma a gente vai começar a ver cura, desta forma a gente vai começar a ver batismo com o Espírito Santo, desta forma a gente vai começar a ver milagres, desta forma a gente vai começar a ver o poder miraculoso de Jesus, desta forma a gente vai ver as coisas que Deus tem para fazer em nosso meio. Mas para isso a comunhão precisa estar eficaz, precisa estar verdadeira, precisa estar em santidade, em uma adoração santa que chama a atenção do nosso Deus. E diante de tudo isso, meus irmãos, existe um perigo de você perder esta comunhão, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada. Ela escolheu. Jesus nesta noite está nos dando o poder de escolha. Como você quer se aproximar de mim? Escolha o método que você quer usar. Não existe um método eficaz para se aproximar de Jesus. O método que nós conhecemos para nos aproximar de Jesus é uma vida autêntica cristã, ou seja, um cristão autêntico. E o método que Jesus queria usar aqui com essa mulher era o método da comunhão, de você se aproximar de Jesus
de você andar ao lado de Jesus, de você conhecer as atribuições de Jesus, de você conhecer a história de Jesus, de você conhecer o ministério terrestre de Jesus, de você conhecer que ele foi até o Gólgota por você, de você conhecer que ele curava, expulsava demônio, libertava a vida. Eu imagino naquele tempo, meus irmãos, as pessoas olhando para um determinado homem, para uma determinada mulher. Meu Deus, aquele ali não tem mais jeito. Olha só a situação, está no mundo das drogas, está na prostituição. Deus olha lá do céu e falou: Jesus, tem jeito sim. Jesus olha para aquela pessoa e diz: tenho eu uma vida nova para você, tenho eu um novo caminho para você nesta noite. O Jesus que muda caminho, vai mudar caminho de crente aqui e de crente que está me ouvindo, vai mudar caminho, porque ele quer fazer a vontade dele na sua vida. E o perigo de perder a comunhão com Deus. 1 Timóteo capítulo 4. Mas o Espírito expressamente diz que nesses últimos tempos apostatarão alguns das fé, dando ouvido a ensino enganadores e a doutrinas de demônios. Ou seja, nesses últimos tempos, alguns irão se apostar da fé. Se apostar da fé significa deixar de lado a fé que você tinha em Jesus, a fé que foi difícil você conquistar. Você conquistou através da oração, através do jejum, através da leitura bíblica, através da consagração. Mas você começa a se afastar daquela fé, você começa a se afastar daquilo que Deus tem para você. O primeiro perigo é esse, se apostar da fé. O segundo, o perigo é a disciplina no nosso olhar. Nós vamos ver, meus irmãos, que mediante a situação que estamos vivendo, o nosso olhar físico, que é o nosso olhar carnal, ele precisa estar nas coisas do céu, nas coisas de Deus. O nosso olhar espiritual precisa estar olhando para Jesus. Mediante ao período que estamos vivendo, não podemos mais retroceder. Jeremias capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17, capítulo 18 vai dizer que o povo de Israel retrocedeu. O povo de Israel olhou para trás. Congregação do Jardim Marieta, ajeita o teu olhar nesta noite, tenha disciplina no olhar nesta noite e olhe somente para Jesus, porque dele vai vir o socorro para nós, dele vai vir a esperança. A esperança não está em mim, a esperança não está no homem, mas a esperança nesta noite está no Deus que tudo pode, no Deus que fez promessa para você, no Deus que mudou a sua vida, no Deus que mudou a sua família. A nossa esperança está e sempre estará em Jesus. Deus está aqui, irmãos. Eu sinto a presença dele nesta casa. Não precisa de barulho, mas da calamandarabacai. Eu sinto a presença dele aqui, meus irmãos. Se apostar da fé, primeiro perigo. Segundo, perder a disciplina no olhar. Disciplina nos traz a ideia de foco. Disciplina nos traz a ideia de certeza. Disciplina nos traz a ideia de objetivo. Disciplina nos traz a ideia da certeza que você tem, que foi chamado por Jesus. Terceiro, o desânimo de orar e a falta de leitura bíblica. 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 17. Orai sem cessar. Mateus está na bonança. Orai sem cessar. Mateus está na perseguição. Orai sem cessar. Mateus está na vitória. Orai sem cessar. Mateus está na tristeza. Orai sem cessar. Mateus conseguiu o emprego dos sonhos. Orai sem cessar. Mateus foi batizado com o Espírito Santo. Orai sem cessar. Mateus tem um dom de maravilhas. Orai sem cessar. Mateus, estou sendo perseguido. Orai sem cessar. Quando estudamos a Bíblia, vamos ver que Jesus estava no monte sempre orando, sempre buscando a presença. Ele, sendo Jesus, estava lá. Quanto mais nós que estamos aqui nesta noite, que estamos nesta terra perdida, mas temos a certeza que o Consolador, o amigo nobre, o Espírito Santo, ele está aqui nesta noite e pode ter a certeza e a convicção que a minha sua oração está se achegando diante de Deus nesta noite. Ou seja, desânimo de orar,
perigo, apostar da fé, perder a disciplina e o desânimo de orar e da leitura da palavra. Por quê? O salmista vai dizer que nós precisamos meditar na sua palavra dia e de noite, porque o verso 2, antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Na sua lei ele não medita somente de noite, ele não medita somente de dia, mas ele vai meditar de dia e de noite. Mateus, não tem um tempo. Arruma um tempo, meu irmão, na sua agenda e começa a meditar na palavra, começa a meditar na escritura, porque desta forma você não vai mais cochear em dois pensamentos, desta forma você não vai mais aceitar coisas que não estão de acordo à vontade de Deus. Desta forma a sua vida vai estar fincada na palavra. Bom é para nós estar com a vida fincada na palavra, fincada na escritura sagrada, entender os mistérios, entender o que Jesus tem, porque aqui tem resposta para a tua vida, aqui tem a solução para o teu problema, aqui tem a resposta para a sua família, para o seu casamento, aqui tem a resposta para todas as coisas. E quando meditamos aqui, entendemos e compreendemos que a nossa comunhão com Deus ela é verdadeira, que a nossa comunhão com Deus ela é eficaz, porque estou eu meditando, estou eu esmiuçando a palavra. O interessante é que Paulo vai dar o conselho para Timóteo: ó Timóteo, permanece você de pé naquilo que você foi chamado. Porque Timóteo, um pastor novo, Timóteo capítulo 2, nós vamos ver que Timóteo, ele vai ser perseguido porque ele era um pastor novo, ou seja, o povo às vezes não acreditava no que Timóteo estava falando, mas Paulo tinha a certeza da chamada de Timóteo. Por quê? Porque Deus falara com ele. Interessante é dizer que Timóteo não desistiu da sua chamada. Por isso que Paulo vai dizer para Timóteo: ó Timóteo, permanece você de pé naquilo que você aprendeste, Timóteo, permanece de pé. Congregação do Jardim Marieta, em nome de Jesus, nesta noite, permanece de pé naquilo que Deus falou contigo, permanece de pé naquilo que você foi chamado, permanece de pé na promessa, permanece de pé naquilo que Deus tem falado para você. Mas não desista da caminhada cristã, não perca a comunhão, não perca o ânimo, não perca o gozo da salvação, porque a qualquer momento a trombeta há de soar. Eu quero encontrar você, eu quero encontrar sua família, eu quero encontrar o teu marido, a sua esposa, o seu filho. Eu quero encontrar você no céu, porque pode ter a certeza que lá vai ser só gozo, lá não vai ter vírus, não vai ter doença, lá vai ser só alegria, e nós vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Aí a comunhão, ela não vai ser mais só espiritual, a comunhão vai ser física, porque é física. Você vai olhar para a mão de Jesus, você vai ver os furos nas duas mãos e vai dizer: verdadeiramente ele morreu pela minha vida, e aqui estou eu para engrandecer o nome dele na beleza da sua santidade. Que Deus abençoe os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos podem louvar a Deus por essa palavra? Aleluia.